Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, com renovada alegria, lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Uma boa tarde para todos nós. Sob as bênçãos de Maria de Nazaré e orientados pela vontade do Cristo, estejamos todos dispostos a refletir sobre o tema desta tarde, que toca num dos assuntos mais delicados da existência humana, especialmente de todo cristão. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o suicídio e a loucura. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especificamente no item 14, que aborda os temas suicídio e loucura. Mas também nós vamos encontrar este assunto em O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, que trata das penas e gozos terrestres, mais especificamente no item 6, desgosto pela vida, suicídio, nas questões 943 a 957. Mas 3 obras subsidiárias também nos ajudaram na composição desta reflexão. O capítulo 1 do livro Roteiro, Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo 48 do livro Religião dos Espíritos, também de Emmanuel e Chico Xavier, e o conteúdo da página 97 da obra A Loucura sob Novo Prisma, do Espírito Bezerra de Menezes. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: ainda que o espírito seja imortal, o corpo carnal deve durar o tempo que lhe foi concedido no planejamento reencarnatório, nem mais, nem menos, pois tudo se realiza conforme a vontade do Criador da vida. Por maior que seja a dificuldade, não tem o homem o direito de dispor da própria vida. O nosso ponto de partida desta reflexão vem de 3 questões que intrigam a todos nós, cristãos e não cristãos. Quem somos? De onde viemos? Qual a estação de nossos destinos? Ou seja, para onde vamos? E a esse propósito, no capítulo 1 da obra Roteiro, nosso estimado Emmanuel, Espírito Emmanuel, o título do capítulo é O Homem ante a Vida, diz assim: confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, aqui se ajusta, ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor, coisas que estão passando com cada um de nós, enquanto criaturas terrenas. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar, e criando o choque da exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Olha que interessante. Perdão. Um diagnóstico perfeito para essas situações de inquietação que vive a humanidade. Não sabe dar nem receber, não consegue ajudar sem reclamar, cria um choque de exigências para com as criaturas têm suas exigências para com ele. Isso vai sempre se renovando
E surge a incompreensão, surge a discórdia, o problema, a dificuldade, a dor, a briga. E as possibilidades da criatura auxiliar os outros ou auxiliar a si mesmo praticamente desaparecem. E numa circunstância dessa, é natural que sobrevenha o desencanto pela vida. E muitos imaginam que, acabando com a própria vida, acabam os seus problemas. E isso é um ledo engano. Pelo contrário, passa-se a ter dois problemas: o que deu origem a esse desencanto pela vida e o suicídio propriamente dito, como segundo grande problema, que é um atentado à lei de Deus. No capítulo 31 da obra Religião dos Espíritos, que está nessa base subsidiária, esse capítulo 31, o título dele é Veneno. O Emmanuel diz assim: não são poucos os que, diante dos desafios e dificuldades da vida, atingindo o apogeu da demência cruel, acalentam, infelizes, o desejo da morte, com os quais se precipitam à cova do suicídio, para sofrer, depois, a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmos. Olha que interessante. Não são poucos aqueles que se precipitam à cova do suicídio. As estatísticas indicam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso é um dado alarmante, não chega nem a 1 minuto. Os números são crescentes, acontecendo inclusive em idades que surpreendem os especialistas da Organização Mundial de Saúde. Crianças e jovens se suicidando e idosos com mais de 80 anos se suicidando. Isso é algo inimaginável. Os espíritos suicidas, segundo o Emmanuel, nessa obra Religião dos Espíritos, agora no capítulo 48, que o título é Suicídio, o título do capítulo, afirma que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Um pouquinho mais na frente nós vamos ver exatamente como é que acontecem essas enfermidades e inibições daqueles que reencarnam tendo, numa existência anterior, se suicidado. Não tem como o espírito suicida, progredir se ele não voltar à experiência carnal. E ele vai voltar à experiência carnal exatamente com essas enfermidades e inibições, pelas quais ele vai expurgar o gesto infeliz que cometeu na encarnação anterior. As contribuições do Livro dos Espíritos sobre o suicídio estão na questão 944, em que Kardec perguntou: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos responderam: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Suicídio voluntário. Na questão 945, Kardec perguntou: o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Que nós tínhamos falado anteriormente, quando fizemos aquela citação dos livros do Emmanuel. Os espíritos responderam: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Trabalhar não apenas na questão da subsistência, mas trabalhar o seu próprio espírito, as suas dificuldades, as suas decepções, suas tristezas, suas angústias. Na questão 946, Kardec disse: e do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções desse mundo? Muitas pessoas cometem o ato insano exatamente porque querem se livrar das misérias e das decepções. E os espíritos disseram: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Olha que interessante. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e coragem.
ou seja, os covardes que sofrem a covardia moral. As tribulações da vida, dizem os espíritos, são provas e expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ou seja, faz parte, as provas e as expiações fazem parte desse nosso processo de progresso espiritual, de melhoria espiritual, de evolução espiritual. É através destas provas e destas expiações que nós vamos progredir. Mas uma pergunta que intriga os especialistas na área do suicídio, intriga os religiosos de uma forma geral: por que as pessoas cometem suicídio? Do ponto de vista da ciência, as causas que conduzem uma pessoa ao suicídio são diversas, mas todas elas indicam completo desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divinas. Claro, nós estamos falando de pessoas que não têm da religiosidade a devida formação. Essas pessoas estão sob a pressão do materialismo, da solidão, da depressão, das enfermidades incuráveis, da violência, dos maus tratos, dos abusos de todo tipo, da pobreza extrema, do fanatismo religioso, da negligência e do abandono familiar, das perdas afetivas, do alcoolismo, da drogadição, dos distúrbios mentais, da desesperança e da obsessão dos espíritos. Entre as principais causas, existem outras, que muitas vezes não são contabilizadas pela Organização Mundial de Saúde, porque a participação delas nos estudos científicos é muito pequena, mas elas existem, são diferentes dessas todas. Essas são as mais comuns e as mais frequentes. O Livro dos Espíritos, nesse particular da motivação para o suicídio, ou seja, por que a pessoa internamente se sente motivada a suicidar-se, na questão 947, o Kardec perguntou: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Olha que interessante. Você pode até imaginar, poxa, mas ele está passando tanta dificuldade, que o pouco que ele tem ele não come, dá para alguém e morre de fome. Ah, parece até um gesto nobre, um gesto de grandeza, mas não é. Os espíritos disseram: é um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou seja, os que geraram essa situação da criatura viver no estado de penúria, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro, da dificuldade. Olha que interessante. Aqueles que geraram esse estado de pobreza, de penúria, de falta de tudo, são super ultra culpados. E o sujeito que cometeu a deserção biológica, o suicídio, por conta dessas carências e privações, de uma certa forma a indulgência vai esperar por ele. Mas ele não será totalmente absolvido. Haverá para ele algum tipo de punição. Ele se autopunirá. Por quê? Porque, como dizem os espíritos, faltaram para ele a firmeza e a perseverança. E ele não usou a inteligência para sair daquela dificuldade de penúria. Ele acomodou-se naquela situação. Na questão 948, Kardec perguntou: é tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Olha aqui só, interessante. Os espíritos responderam: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal,
é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Então a criatura comete um ato mau, faz uma coisa errada, uma bobagem, uma imperfeição, e acha que suicidando-se vai apagar aquela falta que cometeu. Não, pelo contrário, vai ficar com duas faltas. A primeira, que deu origem ao problema, e o suicídio, que é a segunda. Na questão 950, foi perguntado: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E os espíritos, na resposta, foram muito interessantes. Eles disseram: outra loucura. E aí deram a receita: que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, esperança de chegar mais depressa na vida melhor. Pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs a termo sob o influxo de uma ideia falsa, de que se matando chegaria mais certo numa vida melhor. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Objetivo, né? Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Mas você pode perguntar, quais são os tipos de suicídio? Bom, o suicídio pode ser classificado em direto ou intencional e indireto. O intencional ou direto resulta de um ato consciente, que é planejado, e às vezes com riqueza de detalhes. O sujeito planeja minuciosamente como vai dar cabo da própria vida, muitas vezes deixa tudo explicado em cartas, em gravações, muitas vezes prepara, sem que a família saiba, a questão financeira da família. Por outro lado, o suicídio indireto é aquele que resulta de hábitos e comportamentos viciosos, que vão lesando a saúde física e psíquica, ou ambas, e abreviam a existência programada na Terra. O alcoolismo, o tabagismo, as drogas ilícitas, a gula, isso tudo são formas de você fazer o que eu chamo de suicídio homeopático. Todo dia se mata um pouquinho. Queria chamar a atenção que no suicídio intencional deve-se considerar não somente a infração às leis divinas, mas também um ato de violência que se comete contra si mesmo, por meio dessa premeditação mais profunda. E seguramente isso gera um remorso muito mais intenso quando o espírito desperta no plano espiritual. Ou seja, suicida-se, passa por todo aquele processo até despertar no plano espiritual. E aí o remorso dele vai ser infinitamente mais doloroso, mais intenso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as medidas de prevenção do suicídio passam pela restrição do acesso a métodos como armas de fogo, armas brancas, drogas, venenos, pelo tratamento das perturbações mentais, da toxicodependência, por noticiar de forma correta os casos de suicídio na imprensa. Isso é outra coisa que muitas vezes até estimula as pessoas a suicidarem-se. Como também pela melhoria das condições econômicas da população. Embora seja comum a existência de linhas telefônicas de prevenção do suicídio, ainda não tem dados suficientes que comprovem a sua eficácia. Nós temos aí, dessa campanha de valorização pela vida, esses números que são utilizados para você discar quando estiver numa situação de profunda angústia, de profunda depressão. Não existem ainda dados que possam comprovar a eficácia dessas linhas telefônicas, mas elas devem continuar a existir e as pessoas devem ligar, porque de alguma forma, muitas vezes, essa conversa, esse atendimento fraterno evita o suicídio. Quais são as consequências físicas do suicídio?
Os que se envenenaram, de acordo com o tipo de tóxico que utilizaram, renascem trazendo problemas digestivos, doenças sanguíneas, disfunções hormonais e outros tantos males. Quem tocou fogo no próprio corpo, quem se incendiou, normalmente quando renasce com graves e amargas doenças de pele. Os que se asfixiaram, seja por afogamento ou por inalação de gases tóxicos, voltam com implicações respiratórias terríveis, doenças pulmonares crônicas, sofrem muito. Aqueles que se enforcaram convivem com dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como, por exemplo, podem renascer com paralisia cerebral. Disparos de arma de fogo que estilhaçam a própria cabeça renascem com deficiências mentais. Os que se atiraram de grandes alturas reencarnam com disfunções musculares, ósseas, problemas neurológicos graves. Mas atenção, hein? Segundo o tipo de suicídio direto e indireto, surgem as deficiências orgânicas. Elas correspondem aos diversos problemas congênitos, inclusive a falta de membros. E o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, as deficiências mentais servem como terapia providencial para a cura da alma. Então, as criaturas vão passar por esses problemas, mas que será, ao mesmo tempo, o remédio para aquela alma que numa encarnação anterior, um espírito que numa encarnação anterior, o dono do corpo físico suicidou-se. Em paralelo a esses quadros de provação regenerativa, a medicina, por outro lado, em sua missão redentora, auxilia e recupera os enfermos de acordo com os créditos morais que reconquistaram e segundo o merecimento de cada um. A medicina pode fazer a parte dela e vai fazer a parte dela. Mas há também a questão espiritual. Então a criatura, de acordo com seu merecimento, de acordo com a circunstância pela qual ele enfrenta aquela limitação, que é consequência de um suicídio numa vida anterior, como ela enfrenta esta limitação, essa dificuldade, isso tudo serve como advogado de defesa dela do ponto de vista espiritual. Cuidemos, então, da nossa existência terrena como algo muito precioso. Por quê? Por uma razão simples. Nossos corpos são instrumentos divinos para que a gente aprenda a crescer para a luz, a viver para o amor perante a glória de Deus. Por isso que nós não temos o direito de dispor dos nossos corpos físicos. Esse direito somente Deus tem. Mas você pode perguntar, quais são as consequências espirituais para o suicida? Ora, uma alma que parte nessa condição é atormentada de muita dor. A consciência desperta em terríveis níveis de sofrimento espiritual. Primeiro vai ter que suportar as más companhias de outros espíritos que atraiu para si mesmo. A própria alma, o próprio espírito atrai para si mesmo. Por quê? Porque ele vai atrair espíritos suicidas como ele, que virão lá com suas reclamações, suas dores, suas dificuldades, seus problemas. E isso vai acontecer durante o tempo necessário para a sua renovação, a sua reabilitação perante as leis divinas. Agora, as consequências não causam somente sofrimento no íntimo da consciência. Há também os desequilíbrios provocados no corpo espiritual, com implicações inevitáveis para as próximas reencarnações. Ou seja, aquelas alterações todas que nós falamos, que são as consequências físicas. Após um determinado período de reeducação, os espíritos suicidas retornam ao plano carnal.
precisam voltar no plano carnal, só que eles vêm agora com severas limitações físicas que nós apontamos há pouco, e que lhe reflete as penas e as angústias em forma de doença, de limitação. Tudo terá que ser ressarcido. Ninguém pode infringir a lei divina sem que haja ressarcimento, que é para poder se quitar perante a lei. Todos nós sabemos que se um molde qualquer, tiver assimetrias, a peça que será feita a partir desse molde, seja de barro ou não, vai conter todas as assimetrias do molde. Pense aí no molde, por exemplo, da boca, da maxila ou da mandíbula, que se faz quando o paciente precisa de uma prótese. Todos os detalhes e acidentes anatômicos dos dentes na moldagem vão ser reproduzidos nesse material de moldagem. E quando você vazar o modelo, vai ser exatamente igual ao que está na boca do paciente. A mesma coisa acontece com o espírito. Quando ele reencarna, ele traz a sua matriz energética, o corpo espiritual, que pode vir equilibrado ou desequilibrado. Desequilibrado normalmente quando, na vida anterior, aquele espírito esteve no corpo que deu conta ou deu cabo de si mesmo. Se o espírito se encontrar sob a pressão da culpa, do desânimo, da baixa autoestima, o seu estado vibratório não vai ser harmônico e vai potencializar o problema que ele criou com o suicídio. É por isso que nós falamos que alguém que se suicida usando veneno vai ter problemas muito graves no seu aparelho digestivo. Se der um tiro na cabeça, vai ter problemas tipo hidrocefalia, surdez, cegueira, outros problemas mentais. Qualquer centro energético que tenha sido afetado pelo método de suicídio, quando este espírito reencarnar, virá com dificuldades e alterações nesse centro energético. Mas o outro tema, a outra parte, melhor dizendo, do tema de hoje é a loucura, que não é um assunto tão extenso na apresentação que tem, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, mas é fato que a loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, enquanto instrumento do pensamento. Estando, claro, o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado, fica desorganizado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica, que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. E isso é tão real, como dizem os espíritos, que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo ou que outras ficaram enlouquecidas ao menor influxo, ao influxo da menor excitação. Qualquer coisinha já é o suficiente para deixar a pessoa fora de si. Claro que existindo uma predisposição para a loucura, esta assume o caráter de preocupação principal. Por quê? Porque se torna uma ideia fixa. Esta ideia fixa poderá ser a dos espíritos, do indivíduo que deles tenha se ocupado, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da riqueza, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político, de um sistema social. É provável que o louco religioso se tivesse tornado um louco espírita, se o espiritismo fosse a sua preocupação dominante. A loucura vai estar sempre associada com a preocupação dominante da criatura. Mas é preciso considerar o ensinamento do espírito Bezerra de Menezes, lá no capítulo 3 da sua obra, A Loucura sob Novo Prisma. O Bezerra diz assim: a alma é o princípio causal do pensamento.
Ou antes, é ela quem pensa e o transmite pelo cérebro, seu instrumento. A alma é que possui no homem a faculdade de pensar, tendo por suas relações com o corpo, enquanto lhe estiver presa. Necessidade do cérebro para transmiti-lo, donde a inevitável coação, toda vez que o instrumento não estiver em boas condições. Olha que interessante. A alma é quem pensa, ok, mas ela se vale do cérebro para poder transmitir isso. E muitas vezes ela faz isso coagida. Quando? Quando o instrumento, que é o cérebro, não estiver em boas condições. Caso típico da loucura. Dessa maneira, então, pode-se inferir que não é duvidoso, para quem sabe refletir, que o cérebro não é mais do que um instrumento material a serviço da alma, para colocá-lo em relação com o mundo material. O cérebro funciona como um meio de ligação. É por isso que Bezerra de Menezes, lá nessa obra, A Loucura sob Novo Prisma, diz assim: quem exerce as funções da vida de relação, quem pensa, raciocina, guarda a memória dos sucessos, sente, delibera, vê, ouve, sente o cheiro, o gosto e tem as impressões do tato, é a alma. Olha que interessante. É a alma que guarda isso. Talvez por essa razão, os espíritos desencarnados continuam sentindo isso, quando são excessivamente materialistas, continuam sentindo todas essas coisas. E quando não sentem mais, eles vão para junto de pessoas para, num processo de vampirização, sentir, por exemplo, o gosto da bebida, para quem foi alcoólatra. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes do suicídio. Por quê? Porque elas ocasionam a covardia moral. Com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Por quê? Porque a alma continua. O espírito é imortal. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas. Quais são as condições? Teremos no futuro espiritual as condições que nós criamos aqui, enquanto encarnados. Por isso que todo dia nós construímos a nossa vida futura, a nossa vida no plano espiritual. Porque lá nós colheremos tudo o que plantarmos aqui, na existência terrena. Donde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, criam o antagônico da covardia moral, que é a coragem moral. Então, se a criatura sabe que a vida continua, que o seu espírito é imortal, que ele vai colher tudo que ele semear, quando vier a dificuldade, ele se esforça para superar a dificuldade e não acaba com a própria vida. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.